Então, parnasianismo, essa poesia da época realista, onde tem três escolas aí, né, ao mesmo tempo, que é o realismo naturalismo voltado para a prosa e o parnasianismo voltado para a poesia. A poesia parnasiana, ela é da época realista, mas não é uma poesia realista. Por quê? Porque ela não está interessada em criticar, em sondar a realidade social. O parnasianismo tem como grande característica a perfeição formal. Eu quero fazer uma poesia perfeita, então cheia de rimas ricas, métrica decassílabo, língua padrão, sonetos, formas fixas, perfeição formal, arte pela arte, a arte vive pela arte, não tematizar questões políticas, religiosas ou amorosas, né? Descritivismo, né? Poesia sem sentimento, vaso grego, vaso chinês, Olé, são poemas parnasianos clássicos, né? Frieza e impassibilidade, tá certo? Não mostrar sentimento. E a influência clássica, segunda vez que nós temos influência clássica, uma lá no arcadismo, agora no parnasianismo. Parnaso é um monte da mitologia grega, né? Onde os poetas saíam da cidade para comungar com os deuses da poesia, tá certo? É bem o que o poeta parnasiano faz, sai da realidade ali social, política e até amorosa, né? Para fazer o quê? Para, né, comungar com a arte perfeita, com a forma perfeita. No Brasil fez muito sucesso a poesia oficial do Brasil, o parnasianismo. Começa com Teófilo Dias e o livro Fanfarras, de 82, veja lá, 81 realismo e naturalismo, 82 parnasianismo, escolas irmãs que se desenvolvem na mesma época. Tá? A trindade parnasiana, os três grandes parnasianos, Raimundo Correia, pessimismo filosófico, autor das Pombas, Banzo e Mal Secreto, por causa desse poema As Pombas, ficou conhecido como poeta das Pombas. Né? Alberto de Oliveira, o mais parnasiano dos três, o cara que escreveu o vaso grego, o vaso chinês, o leque, e Olavo Bilac, o mais importante, tá a fotinha dele aqui, ó, o príncipe dos poetas parnasianos, tá? Fez campanhas cívicas, o Hino à Bandeira, o poeta Ourives, que é aquele cara que faz joias, eu faço poemas como quem faz joias. Poemas importantes, Profissão de Fé, não tem nada a ver com religião, a fé do poeta parnasiano é na poesia perfeita. Língua portuguesa, né? Última flor do Lácio, né? Grande homenagem à língua portuguesa. E aqui, ó, Via Láctea e Nel Mezzo del Caminho. Eu falei que a arte pela arte é não falar sobre política, nem religião e amor. Mas às vezes o poeta parnasiano, como Olavo Bilac, forja essa regra e tematiza o amor. Em poemas como Via Láctea, Hora direis ouvir estrelas, né? Ele fala de amor, mas de uma maneira contida, de uma maneira parnasiana. Mesmo falando de amor, ele não perde, né, aquela rigidez, né, aquela fleuma dos parnasianos. Né? Ele não vai lá pro lado dos românticos exagerados, desesperados e assim por diante. Ok? Ainda outros poetas parnasianos. Francisca Júlia, a musa impassível, diz que mais fria até do que os outros três ali anteriores, Mármores e Esfinges, e Vicente Carvalho, o poeta do mar, Cantigas Praianas, Palavras ao Mar e Velho Tema. Esses dois aqui, menos importantes, os três primeiros é que são os mais relevantes na poesia parnasiana. Musiquinha ali. E o simbolismo, pessoal. O simbolismo, tá, se dá no final do século XIX, meio contemporâneo ao realismo, naturalismo e parnasianismo, só que vai na contramão dessas estéticas, tá certo? Há um clima de decadentismo, decepção com as conquistas científicas que os realistas tanto acreditavam que iam trazer, né, um bem-estar social, o que não se cumpriu. Então, essa onda decadentista de decepção com a ciência, com as conquistas da Revolução Industrial, vão, né, dar a tônica desses poetas simbolistas que, obviamente, nasce na França, né, com Baudelaire, Rimbaud, Verlaine e Mallarmé. Né? Então, essa poesia é uma poesia de reação, né, de oposição às estéticas realistas. Tá? E tem como duas principais características a musicalidade e a espiritualidade. A musicalidade, a sonoridade dos versos, o som é mais importante que o próprio sentido, portanto uma poesia ilógica, hermética, difícil, complexa muitas vezes, cheia de figuras sonoras como assonâncias, repetição de vogais, aliteração, repetição de consoante, ecos, repetição de palavras, uso de reticências para dar pausas variadas, ritmos variados, sinestesia, que é a figura de linguagem que funde sentidos, sensações, sensorialismo, cromatismo, as cores e principalmente a cor branca, espiritualidade, misticismo,
misticismo, vocabulário ligado às religiões, uso de maiúsculas no meio do verso, imagens oníricas ligadas ao sonho, ao inconsciente, à intuição. Por isso eles são chamados de nefelibatas, porque viviam nas nuvens, lá no mundo espiritual, tá certo? Lembre-se que essas imagens oníricas depois vão influenciar o surrealismo, que está apontando ali no século XX. Clima de sugestão, né? Não é descrição como os parnasianos, é o culto da imprecisão, do vago, do mistério, do nebuloso, palavras como névoa, neblina, vapores, e a sublimação da sensualidade, né? A sensualidade passa do mundo material para o mundo transcendental. E aqui há uma aproximação com o quê? Com o romantismo, né? Que não realizava os desejos do mundo carnal e ia para o mundo do sonho, para o mundo do espírito. Tá? A questão da evasão e da religiosidade aproxima simbolismo do romantismo. No Brasil, o mais importante autor, Cruz de Souza. Mas lembrar que aqui no Brasil houve uma rejeição ao simbolismo. O parnasianismo continuou como escola, né, oficial, e a poesia simbolista foi uma estética marginal, underground, né, pelo menos no seu tempo. Depois foi revalorizado, mas na época não fez sucesso. Tanto que o mais importante autor, Cruz de Souza, se autodenominava acrobata da dor, né? Sofreu preconceito, né, social, preconceito étnico, né? Poeta negro, chamado de Dante Negro, poeta de ébano, viveu tragédias pessoais, né? Já falei do preconceito, a pobreza e a tuberculose, mas isso não impediu de deixar a mais importante obra do simbolismo no Brasil. Tá? São os livros Missal e Broquéis, as duas obras que inauguram o simbolismo em 1893. Faróis e Últimos Sonetos, grandes obras de Cruz de Souza. Você tem também Alfonso Guimarães, que tem como característica a tragédia pessoal da morte da noiva, exatamente na semana do casamento. Por causa desse trauma, ele é conhecido como Solitário de Mariana, cidade lá de Minas Gerais. Detalhe, depois que morreu a noiva, ele casou com uma outra e teve 14 filhos, mas era um cara solitário. Né? Temas mais importantes, obviamente, a morte da amada e uma religiosidade católica. O simbolista tem uma religiosidade muito ampla, né? Mistura várias religiões na sua poesia. O simbolista de um modo geral, mas esse aqui é mais voltado para a religião católica. Poemas mais importantes, Ismália, a história de uma moça que se suicida, se joga numa torre, e Catedral, aquele poema em que ele fala que o sino parece que reproduz o seu nome de tão triste, pobre Alfonso, pobre Alfonso, pobre Afonso. Beleza? Simbolismo. Tá aí, né? Aqui tem os slides mais amplos na fonte. E o simbolismo da musiquinha aí, os dois autores, Cruz de Souza e Alfonso Guimarães. Pré-modernismo, primeira escola do século XX. Nesse momento nós temos uma confluência de estilos. Né? Todo mundo está vivo aí nessa época. Os simbolistas, os parnasianos, os realistas, naturalistas, todo mundo ali produzindo. E até uns Highlander lá do romantismo estavam vivos. Então, qual que é a diferença desses pré-modernistas? Né? Para começar, é uma escola falsa. Não existia pré-modernismo. Né? Depois o cara veio lá e carimbou. Né? Posteriormente, esses aqui são os pré-modernistas. Eram autores que não tinham uma proposta definida, né? Todos os outros que nós estudamos até agora se autodenominavam. Eu sou romântico, eu sou parnasiano. Né? Eram amigos, né? Fundaram escolas juntos e tal. E aqui não. Esses autores nem se conheciam direito. Tá? Mas o que eles têm em comum, então, Joãozinho? Uma visão crítica da realidade nacional do século XX. Tá? Eles vão colocar na literatura esse novo Brasil, né, de maneira crítica. Né? E qual é esse novo Brasil? O Brasil da abolição, recém-assinada, da República, recém-proclamada, imigrantes do Brasil e muitas revoltas. Né? Chibata, Canudos, Contestado, Armada. Né? E esses autores vão refletir sobre esse novo Brasil. Mais importantes, Graça Aranha, que escreveu Canaã, o primeiro romance sobre imigração no Brasil, 2 imigrantes alemães, um xenófobo, o Lentz, e outro mais aculturado, o Milkau. O Euclides da Cunha, que escreve uma obra-prima chamada Os Sertões, sobre a Guerra de Canudos, né? Messianismo, o Antônio Conselheiro, lá no meio do sertão baiano, funda um império, Império de Belo Monte, antirrepublicano, tinha profecias que diziam o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão, né? E o exército brasileiro vai dizimar esse arraial de Canudos, que alguns dizem chegou a ter 30 mil pessoas. Tá? E o Euclides da Cunha estava lá como correspondente de guerra. E ele vê, né, essa guerra e ele retrata no monumental Os Sertões, dividido em 3 partes: a terra,
o homem à luta. Tá? A primeira parte mais geográfica, a segunda mais sociológica e a terceira mais literária, histórica, e o último capítulo, Canudos não se rendeu. Foram todos dizimados no final da revolta. Muito bem, Lima Barreto vai ser também um autor que sofreu o preconceito, assim como o Cruz de Souza. Ele era mestiço, mulato, né? E como não se usa mais o termo hoje, mas ele mesmo falava, né, a palavra mulato, e pobreza, sofreu de alcoolismo, e vai colocar os tipos suburbanos do Rio de Janeiro, né, em evidência. A linguagem informal e uma crônica mais jornalística é a grande contribuição dele para tornar a linguagem menos parnasiana na literatura. Ele vai fazer uma crítica ao preconceito, à burocracia, aos pseudo-intelectuais brasileiros, ao ufanismo ingênuo, né? E a sua obra-prima é Triste Fim de Policarpo Quaresma, aquele cara que morre, tá aqui, né, a imagenzinha e até um som aí, ele morre pelas armas do Brasil que ele tanto amou e tanto defendeu. Triste Fim de Policarpo Quaresma é ser condenado ao paredão, tá certo? Defende o Brasil e é condenado por Flávio Peixoto à morte no paredão. Outras obras, Clara dos Anjos, que fala sobre o preconceito contra as mulheres e contra os mestiços, né? E também Os Brusudangas, uma sátira social. Monteiro Lobato, também autor pré-modernista, escreveu literatura infantil, vai ser o primeiro a colocar o folclore brasileiro para as crianças lerem, como nas obras do Sítio Pica-Pau Amarelo. Mas na literatura adulta, ele também tem uma grande contribuição. São 2 livros de contos mais importantes, Urupês e Cidades Mortas, também Negrinha, e nesses 3 livros você tem o enfoque da região do Vale do Paraíba, a decadência dessas cidades que ele vai atribuir ao Jeca Tatu, o caboclo indolente, preguiçoso, ignorante, que não quer trabalhar. E ele vai ter uma visão preconceituosa em relação ao Jeca Tatu. Depois ele assume que o Jeca Tatu não era assim porque ele queria, ele era assim porque ele era doente, tinha um amarelão, né? Famosa doença do Jeca Tatu. E daí tem o romance também O Presidente Negro, né, que ele prevê o primeiro presidente negro norte-americano, mas tem uma visão aí também preconceituosa, visão eugenista. O que a gente faz com o Monteiro Lobato agora, Joãozinho? Descarta ele? Não, eu acho que tira o que é ruim da literatura dele e mantém o que é bom, porque ainda assim sobra muita coisa interessante, principalmente a sua obra infantil, do tipo Pica-Pau Amarelo. Bom, vamos pra frente. Augusto dos Anjos, poeta dessa geração, que é o mais inclassificável. É difícil classificar o cara. Poeta maldito, não foi reconhecido no seu tempo, muito idiosincrático, ou seja, muito singular, muito diferente, muito original, inclassificável, porque ele é um pouco parnasiano, escrevia sonetos, é um pouco simbolista, falava de sonho, tal. Era um pouco naturalista, porque ele falava de termos científicos, e um pouco moderno, porque reunia tudo isso. Escreveu um único livro de poesia, chamado Eu, né? E traz como temas muito revolucionários para a época a decomposição das carnes humanas, né? A carne dos cadáveres, em poemas como Psicologia de um Vencido, o niilismo negativista de versos íntimos, aquele famoso poema que fala apedreja a mão que te afaga, escarra na boca que te veja, né, cara? Augusto dos Anjos. Beleza, esse é o pré-modernismo. Aí tem as vanguardas europeias. As vanguardas europeias são movimentos artísticos que pregam mudança, ruptura, liberdade nas artes, tá certo? E vão indicar novos caminhos para a arte no século XX. E vão influenciar aqui os nossos brasileiros modernistas. A avant-garde vem do francês, quer dizer o que vai à frente, né? Elas vêm da Europa. Tá aqui a letrinha da minha música, né? Eu acho que essa letrinha aí resume muito bem o conteúdo, né? E as vanguardas mais importantes são o futurismo, que pregava a velocidade, a máquina, as engrenagens. O fundador é o Marinetti, que falava le mot en liberté, as palavras em liberdade. Tem um flerte com o fascismo, né, italiano, depois dá uma olhadinha isso em história. O expressionismo, que é distorcer o real, né? Uma visão de angústia e dor, né? O Mink, do quadro Grito, o Van Gogh também, que tem uma fase pós-impressionista, mas também pode-se dizer expressionista, né? O Van Gogh tem várias fases na sua carreira. O cubismo, que tem como importante característica a simultaneidade de perspectivas, ver o mesmo objeto por vários ângulos ao mesmo tempo, né? Usando disso a geometria para dar essa fragmentação da realidade. O nome, obviamente, Pablo Picasso, autor de telas como As Damas de Avignon, Guernica, entre outros. O dadaísmo, a mais radical das vanguardas, que pregava uma arte sem senso nenhum, nonsense,
o nada, a colagem e o nome importante Tristan Tzara, né? Colar as coisas aleatoriamente, sem sentido, sem significado, é a proposta dadaísta. E o surrealismo, a arte do inconsciente, né? Do sonho. Olha o surrealismo bebendo lá nas imagens oníricas do simbolismo que acabamos de falar. Influência, obviamente, do Freud, que é o cara que propõe no início do século XX entender o homem a partir do sonho. Então, fazer uma arte que retratasse o sonho, o inconsciente, né, era a proposta dos surrealistas. Nomes importantes: o Dalí, Salvador Dalí, que todo mundo conhece, e o André Breton, que é o criador do Manifesto Surrealista, além de outros, né, como René Magritte. Tá aí. Então, essas vanguardas chegam no Brasil e vão influenciar a nossa modernidade. A Semana de Arte Moderna, de 1922, é esse marco que põe a modernidade dentro da literatura brasileira, tá certo? Se dá lá no Teatro Municipal de São Paulo, 3 noites, 13, 15, 17 de fevereiro de 22, tá? A primeira noite não deu muito problema, o Graça Aranha, olha o cara aí que nós vimos ali agora há pouco, o cara que escreveu Canaã, o primeiro romance sobre imigração do Brasil, era o único mais velhão e o único conhecido da galera. Colocaram ele para abrir porque sabiam que a moçada ia respeitar. A galera respeitou, não deu muita treta. A treta aconteceu na segunda noite. O poema Os Sapos, do Manuel Bandeira, que não foi na semana, tirou foto, participou da organização, mas no dia não foi. Mandou o poema que foi declamado por Ronald Carvalho e a partir daí a Semana de Arte Moderna vira uma confusão. Né? São vaiados, esse poema aí é utilizado pela plateia. Por quê? Porque era muito estranho aquele poema para a intelectualidade ali tradicional de São Paulo e também porque zoava os poetas parnasianos, né? Os sapos era uma metáfora do poeta parnasiano que sempre canta no mesmo ritmo, no mesmo tom. E também até Vila Lobos é vaiado. Na última noite ele estava de chinelos lá, o pessoal achou que ele estava afrontando a plateia, mas ele estava com um problema, né? Um ataque de gota, o pé inchado, por isso que foi de chinelo. Mas essa vaia ajudou a disseminar o modernismo no Brasil. Lembrando que não é uma semana de literatura moderna, é uma semana de arte moderna, né? Teve a música do Vila Lobos, da pianista Guiomar Novaes, a pintura da Rita Malfatti, que tinha sido criticada por Monteiro Lobato alguns anos antes, né? No famoso artigo Paranoia e Mistificação, de Cavalcante, também pintor importante, Victor Brecheret, escultor, o cara que fez o Monumento às Bandeiras, tá? E os escritores, Menor Tampique, Guilherme de Almeida, Rono Carvalho, Sérgio Millier, Cassiano Ricardo, além, obviamente, do Mário e do Oswald Andrade, que nós vamos falar na sequência. Instaurou-se o modernismo, então, a partir da Semana de Arte Moderna. Essa primeira geração é chamada de geração heróica, tá? Vai pregar a liberdade, a palavra mais importante da modernidade. Liberdade, tanto formal, escrever do jeito que eu quero, verso livre, sem métrica, verso branco, sem rima, chega daqueles decassílabos, sonetos lá dos parnasianos, tá legal? E liberdade temática, eu posso escrever sobre o que eu quiser, poesia do cotidiano, das coisas banais. Os parnasianos diziam, tem temas poéticos e temas não poéticos. Os modernos dizem que tudo é poesia. Tudo pode dar poesia. Iconoclastia, quebrar as imagens do passado, e o poeta parnasiano é a principal imagem a ser quebrada. Irreverência e humor, a instauração do poema piada, do poema paródia, parodiar os textos do passado, poema pílula, poemas curtinhos de 2 palavras, como o famoso Amor-Humor do Oswald Andrade. Independência cultural, 100 anos da independência política do Brasil, agora uma arte independente, não só política independente, mas uma cultura, uma arte independente. E o nacionalismo é mais crítico. Dizia lá Gonçalves Dias, minha terra tem palmeiras. Aqui se diz minha terra tem palmares. Então uma criticidade. A língua brasileira, aquilo que começa com Lima Barreto lá, né? Até com o próprio Monteiro Lobato escrever mais coloquialmente a literatura, aqui vira uma bandeira. A língua brasileira com os coloquialismos, erros gramaticais, o Oswald Andrade fala num poema que dá-me um cigarro, nada, me dá um cigarro, é o que diz o brasileiro e é o que a gente vai colocar na poesia, a língua do brasileiro. Predomínio da poesia e louvor da máquina, influência lá do futurismo, são características do primeiro momento modernista. Tá. E os grandes autores da primeira geração? Mário de Andrade, o papa do modernismo, grande teórico, intelectual, folclorista, escreveu o primeiro livro moderno do Brasil, Paulo César Desvairada, que tem o famoso prefácio interessantíssimo, aquele fundo desvairiz na literatura brasileira, tá certo? Macunaíma, a grande rapsódia, olha o herói sem nenhum caráter, vagabundo, mentiroso, preguiçoso, olha a conexão lá com o Sargento e Milícias, né? E Amar, verbo intransitivo, né? A história do Carlinhos e da
prostituta de luxo, Elsa, mas que não ficam no final juntos, porque o amor entre uma prostituta e um burguesinho é intransitivo, não tem complemento. Oswald de Andrade, ponta de lança, o agitador cultural do modernismo, uma linguagem telegráfica, cortando elementos, uma poesia que se junta com a prosa, fusão de gêneros, tá? E os grandes manifestos, o manifesto da poesia Pau-Brasil, em que ele prega fazer uma arte de exportação, uma arte brasileira, primitiva. Que exportar madeira é troço de país bosta, nós exportamos o quê? Nós exportamos arte, exportamos poesia. Aí pergunto para ele, como é que você vai fazer poesia pau-brasil se você paga pau para os estrangeiros, os vanguardistas lá do cubismo, surrealismo? Ele fala antropofagicamente. Eu sou um antropófago, eu como, eu processo, eu transformo a influência estrangeira, eu não sou comido, eu sou o comedor. E vai fazer com Tarsila do Amaral, grande pintora que se junta a eles depois da Semana de Arte Moderna, e juntos eles vão fazer obras como o Abaporu. Eles têm um chipzinho, inclusive, eles se chamavam Tarcival, né? São responsáveis por obras em conjunto, ele fazia a poesia, ela fazia os quadros. Tá aí, romances como Memórias Sentimentais de João Miramar e Serafim Ponte Grande. Manuel Bandeira, o terceiro grande nome, o São João Batista do modernismo, o que prenunciou a modernidade, convívio com a morte, a tuberculose, né? Ele ia morrer, segundo os médicos, muito jovem, mas morreu com 82 anos de idade. Melancolia, autoironia, simplicidade e profundidade filosófica, erotismo e ternura, poesia do cotidiano, o bardo moderno brasileiro. Obras como A Cinza das Horas, que ainda tem uma influência parnaso-simbolista, e os já modernos, Carnaval, prenunciando o modernismo, Ritmo dissoluto, já moderno, e Libertinagem, a sua obra-prima. Lembrar-se que, só para fechar, tem dois grupos rivais aqui dentro do modernismo. O grupo antropofágico, que era aquele que assimilava a cultura europeia e estrangeira para fazer uma arte brasileira, tá certo? E o grupo verde-amarelo, que era xenófobo, liderado por Plínio Salgado. Fazer arte brasileira tem que descartar o estrangeiro. E esse Plínio Salgado depois vai ser responsável, vocês sabem, pelo integralismo. Lá durante a era Vargas, né? O integralismo lá, aquele movimento meio nazifascista brasileiro, tá certo? Tá aí essa fotinha do Manuel Bandeira. Esses são os três autores. Tem a marchinha do modernismo da primeira geração. Vamos para a segunda geração. Geração de 30. Né? Poesia. Começando pela poesia. Não rompe com a primeira. Vai continuar as conquistas de 22 como verso livre e verso branco, a língua brasileira, mas com com uma plena maturidade. A palavra mais importante da segunda geração é maturidade. É o amadurecimento do modernismo. Há um equilíbrio formal. Ao mesmo tempo que continuam as formas livres, eles resgatam o soneto, como é o caso de Vinícius de Moraes, o próprio Drummond, e a universalização temática. A primeira geração era muito voltada para quê? Para o Brasil. Agora, a segunda não rompe com a primeira. Continua falando do Brasil, mas também vai falar do mundo. Obviamente, o que influencia esses autores é o contexto da Segunda Guerra Mundial. Não dava para não falar desses temas. E aí você tem duas correntes nessa geração. A corrente espiritual, em Vinícius da primeira fase e Cecílio da carreira toda, e a poesia social do Drummond, tá certo? As duas correntes dessa geração. Vamos lá. Drummond, o poeta gauche, né? Quer dizer esquerdo, torto, essa visão que aparece já no primeiro poema de Sete Faces dele, quando nascia um anjo torto, disse vai ser gauche na vida. Ceticismo e pessimismo, né? Essa visão esquerda, né? Essa visão negativa da vida, como no poema E Agora José, que é um poema muito pessimista. José, você não tem para onde ir. A ironia e humor, que compensa o ceticismo, parecido com Machado de Assis. Machado de Assis, cético e pessimista, ironia e humor. Drummond, cético e pessimista, ironia e humor. Em poemas como No Meio do Caminho tinha uma pedra, né? Metalinguagem, a própria poesia, como o poema Procura da Poesia, né? Em que ele fala lá o famoso verso Trouxeste a Chave, né? A infância vivida na cidade de Itabira, Minas Gerais, e as 5 fases do Drummond. A primeira fase mais irônica, ligada à geração de 22, no livro Alguma Poesia. A segunda fase mais social, a fase mais famosa dele, mais socialista, nos livros como, por exemplo, A Rosa do Povo. A terceira fase mais filosófica, no livro Claro Enigma. A quarta, mais memorialista, Lição das Coisas. E a quinta fase, que nem comento muito, uma fase erótica do livro O Corpo. Vinícius de Moraes, primeira fase religiosa, mística, católica, obra Caminho para a Distância. E a segunda fase mais sensual, erótica, popular, é aquele Vinícius que nós mais conhecemos.
Canção do Amor Demais, a primeira obra que ele fez com o Tom Jobim. Fez sonetos, né, como Suíte da Fidelidade, Inspiração, do Amor Total, mas também escreveu letra de Bossa Nova, criador da Bossa Nova junto com o Tom e o João Gilberto, né? Chega de Saudade, o disco que abre a Bossa Nova no Brasil em 58, e esse é o cara da segunda geração, a maturidade, que ele escreve tanto sonetos formais, clássicos, como escreve também a letra de música, que é mais moderna, que é mais fluida, que é mais sem regras. Tudo bem? Então tá aí, Vinícius. Cecília Meirelles, neossimbolista. Ó que legal essas aulinhas, né? Você consegue amarrar tudo. Neossimbolista. Se é neossimbolista, você já sabe as duas características mais importantes, musicalidade e espiritualidade. Então, são as duas principais características de Cecília Meirelles. A passagem do tempo também é importante, e as obras como o Romanceiro da Inconfidência, que tematiza quem? Os Árcades, Tomás de Gonzaga, Cláudio da Costa, tá certo? Espectros, né? Espíritos, vaga música, ó, musicalidade, vaga música, espiritualidade, espectros. E ainda outros poetas, Murilo Mendes e Jorge Lima, que são, de certa forma, poetas católicos também, neo-espiritualistas, neo-simbolistas, e Mário Quintana, o poeta do Rio Grande do Sul. Segunda geração, tá aí a musiquinha. Na prosa, tá? É a mesma geração, tá certo? É a mesma época, só que ao invés da influência ser a Segunda Guerra, a influência é mais local, era Vargas, principalmente o Estado Novo, a época da ditadura Vargas. Tá? Esses autores são chamados de romance de 30, também chamado de neo-regionalismo. Tá? E por que neo-regionalismo? Porque já teve regionalismo aonde? Lá no romantismo. Lembra dos regionalistas românticos? Então, neo-regionalismo. São prosadores nordestinos, na sua maioria. E não só eles vêm do Nordeste, como vão ambientar todas as suas obras também no Nordeste. Tá? São chamados de neorrealistas. Por que neorrealismo? Nós já tivemos realismo em quem? Machado de Assis. Visão crítica a respeito da miséria, da exploração, do coronelismo no Nordeste. Engajamento político, todos eles de esquerda, todos eles filiados ao Partido Comunista. Graciliano Ramos foi prefeito, Jorge Amado foi deputado pelo Partido Comunista. Tá? E os três ciclos, ciclo do cacau, Graciliano Ramos, ciclo da seca, Graciliano Ramos, ciclo do cacau, Jorge Amado, e ciclo da cana, José Luiz do Rego. O primeiro autor dessa fase é José Américo de Almeida, bem pouco importante, ele é o precursor. Em 28 escreveu um romance chamado A Bagaceira. Mas os mais importantes são esses aqui, né? Graciliano Ramos, de Alagoas, toda a sua obra se passa em Alagoas, estilo contido, conciso, econômico, linguagem seca como é seco o sertão, né? Se aparenta a linguagem do Machado de Assis muitas vezes, né? Discurso indireto livre, em que o narrador se imiscui, se mistura com o discurso da personagem para dar voz a quem não tem voz. Né? O retirante, né? O homem simples nordestino. Obras importantes. A famosa Vidas Secas, a história de retirantes como Fabiano, a sua esposa, assim, a Vitória, o mais velho e o mais novo, e a famosa Cachorra-Baleia, né, que morre no romance e a família continua rumando em fuga da seca no último capítulo. São Bernardo é a história de uma fazenda que é conquistada pelo Paulo Honório, que se casa com Madalena, mas devido ao seu ciúme leva essa moça ao suicídio. E ele no final reconhece que ele estava errado, que ele dedicou a sua vida à fazenda, né? E por isso que a vida dele se chama São Bernardo. Angústia é um romance urbano, apesar de regionalista, na maioria ele também tem romances urbanos, como é o caso desse em que Luiz da Silva mata Julião Tavares porque esse lhe roubou a noiva Marina. Memórias do Cárcere, que ele produziu na cadeia, né? Foi perseguido por quem? Pelo Vargas, Estado Novo, e vai escrever um romance sobre essa prisão. Jorge Amado, o romântico e sensual, vai ter um estilo oral, né? Muito coloquial, e ele vai ter três fases. A primeira fase bem proletária, bem vermelha, obra dessa fase Capitães da Areia. A segunda fase mais ligada ao cacau, tá certo? Terras do Sem Fim, seu romance mais importante dessa fase. E a terceira fase mais popular, mais desencanada, né? Obras como Gabriela, Cravo e Canela, Dona Flor e Tieta. José Luiz do Rego, Paraíba, né? Vai sempre ambientar seus romances na Paraíba e vai falar sobre o ciclo da cana, num tom memorialista, porque ele viveu em engenhos. Inclusive ele vai fazer um personagem que é um alter ego dele mesmo, Carlos de Mello, que é o personagem de todos os romances do ciclo, né?
Almeida do Engenho é a infância do Carlinhos, Doidinho é a adolescência dele, vivida no internato, olha lá o Ateneu, o internato, Banguê, que é a sua juventude, e Usina, que é quando ele fica adulto, o engenho em que ele passou a infância vai falir e ele vai vender para se transformar numa usina. Então esse é o ciclo da cana, a decadência do engenho e a ascensão das usinas. E um outro romance também dele que é Fogo Morto, sua obra-prima, que daí já é o engenho extinto, o engenho do coronel Lula Chacon, que também tem o celeiro Zé Amaro e o grande personagem Capitão Vitorino, o personagem quixotesco que tenta lutar por um mundo melhor, um mundo em decadência, um mundo do engenho extinto, o mundo de Fogo Morto, o mundo de José Lins do Rego. Tá? Além desses três autores, né, dessa segunda geração, você tem ainda dois nomes. Um deles é Raquel de Queiroz, autora do Ceará, tá beleza? Vai ter um intervalozinho agora, tá? Que é a primeira mulher na BL, grande Raquel de Queiroz, primeira mulher na BL, tá? E que vai ambientar também suas histórias no Ceará. Obras mais importantes, o 15, que também trata de uma retirada que aconteceu exatamente no ano de 1915, retirantes da família do Chico Bento, nada a ver com o Maurício de Souza, e essa história é até mais trágica do que Vidas Secas, porque Vidas Secas só a baleia morre, né, dos personagens centrais, e aqui você tem as personagens humanas, os filhos do Chico Bento vão morrendo no transcorrer da narrativa. Escreveu também Doralina, João Miguel e Memorial de Maria Moura, a extraordinária Raquel de Queiroz. Tá? E o único autor do Sul nesse momento é Érico Veríssimo, que não vem do Nordeste, mas vem aqui exatamente do Rio Grande do Sul, que tem também três fases, né? A primeira fase mais urbana, com o romance Clarissa, e a segunda fase é a mais famosa, a mais importante, O Tempo e o Vento, tá? Que é um grande romance histórico que mostra duas famílias rivais, os Amaral e os Terra Cambará, lutando por amor, por política, por terras e como pano de fundo toda a história do Brasil, né? Desde lá do Brasil colônia até o Brasil da República. E a terceira fase é a fase política, Incidente em Antares, famoso romance também que 7 mortos tornam a vida na pequena e pacata e imaginária, fictícia cidade de Antares, né? E esses mortos tornam a vida e eles fazem o que no coreto da cidade? Eles falam a verdade. É a mesma coisa que o Memórias Póstumas de Brás Cubas propunha, né? Um morto pode falar a verdade. E esses mortos vão, né, contar os podres da cidade de Antares, que na verdade são os podres da sociedade brasileira, tá certo? E depois os vivos lá fazem de tudo para enterrá-los novamente, né? Enterrá-los novamente não, enterrá-los de verdade, porque se não foram enterrados, né? E enterrando eles, enterrar a verdade. Aí Brasil! Beleza? Então essa é a segunda geração na prosa. A terceira geração de 45, você tem a poesia rompendo com a geração de 22, tá certo? Se a segunda geração não rompe com a primeira, a terceira rompe, tá? E até pode ser chamada de pós-moderna, mas isso não cai muito em vestibular. Eles vão chamar, mesmo com essa ruptura, essa geração de geração terceira, a geração de 45. Chamada de neoparnasiana. Por que neoparnasiana? Entre aspas, não porque vai escrever sobre vasos de novo, mas porque vai recuperar o quê? A forma, o rigor formal. Então, recusa do verso livre, verso branco, tão pregado pelos modernos de 22, e a recuperação da língua padrão, abandono da língua brasileira. Então, essa terceira geração vai romper com as grandes bandeiras da primeira, né? Do verso livre, verso branco e da língua brasileira. Quem é o grande nome dessa poesia? João Cabral de Melo Neto. Um poeta que se autoproclamava poeta engenheiro. Ele tem um livro chamado Engenheiro, um poema chamado Engenheiro, e aí já dá a tônica da poesia dele. É uma poesia calculada, não é uma poesia sentida, é uma poesia racional. E muitas vezes, por causa disso, ele é hermético, é difícil. É um poeta antilírico e antissentimental. Né? Ele quer elidir, olha a palavra bonita, elidir quer dizer apagar o eu da poesia. Fazer uma poesia sem sentimento, antimusical, que predomine o substantivo e não o adjetivo. Por quê? Porque o adjetivo tem tudo de o quê? De subjetivo. Né? Uma coisa que sei lá,
gostosa para um é horrível para outro. Então veja como o adjetivo ele personaliza, ele subjetiviza, vamos dizer assim. E ele, João Cabral, não quer a subjetividade, ele quer as coisas em si. Ele não é o poeta do eu, é o poeta do mundo, é o poeta das coisas, tá certo? E por isso ele usa prioritariamente o substantivo. E daí é uma linguagem dura, concisa, contida, uma linguagem seca. E aí ele se aproxima de quem? De Graciliano Ramos, tá certo? Tem até um poema chamado Graciliano Ramos. E daí ele fala que a poesia dele tem duas águas. Uma é como se fosse uma casa, assim, né? Uma é poesia sobre a própria poesia e outra é a poesia de pendor social. Só que ele é social sem ser socialista, né? Porque socialistas eram os caras da segunda geração, né? O Graciliano, o Jorge Amado. Ele aqui tematiza o social, mas sem aqueles pendores socialistas dos autores da segunda. O João Cabral também diz que a poesia dele tem dois espaços. Ele foi diplomata, né? Viveu muito tempo na Espanha. Ele achava que havia muita similaridade entre a cultura recifense, de onde ele vem, né? Ele nasceu no Recife, e a cultura de Sevilha. Então, aqui ele é regional, sem ser regionalista. De novo, ele não é regionalista de 30. Vai tematizar as questões regionais, tanto da Espanha quanto de Recife, mas sem ser aquele regionalismo de 30. Obras mais importantes. Pedra do Sono, a palavra pedra é a grande simbologia da sua poesia. Eu não faço uma poesia pétala, uma poesia flor, uma poesia para afagar, uma poesia delicada. Não, eu faço uma poesia dura, né? Uma poesia pedra. E daí os nomes, Pedra do Sono, Educação pela Pedra, Uma Faca Só Lâmina, onde você pega a corta, né? Cão Sem Plumas, que é uma homenagem ao rio Capibaribe, lá que banha o Recife, e a obra-prima dele, Morte e Vida Severina, a história do Severino, o retirante que sai da Caatinga e vai para o Recife, tentando buscar uma vida melhor e só encontra no seu caminho a morte. Né? Essa obra é uma espécie de obra de exceção na carreira do João Cabral de Noronha Neto. Por quê? Porque é uma obra mais simples do poeta difícil. É uma obra inspirada na literatura de cordel. É uma obra que tem música, ela foi musicada por Chico Buarque, né? É um poema dramático, é uma peça de teatro em forma de poema. Tem até um pendor aí mais emocional, porque o Severino chegando lá no Recife, ele cogita o suicídio, mas o menino Jesus Severino que nasce, né, ali naquele mocambo, né, traz uma esperança para o Severino. Ele desiste do suicídio, tá certo? É a grande, né, lição ali de Morte e Vida Severina, que toda a vida vale a pena, mesmo sendo uma vida severina. Então, esse poema, apesar de ser o mais famoso dos poemas do João Cabral, ele tem certas, né, ele abre certas concessões nesse poema, né? Há uma poesia mais simples, há uma poesia mais musical e, de certa forma, mais emocional. Morte e Vida Severina, Alto Natal Pernambucano, que é a sua obra-prima. Também tem a prosa da terceira geração, que é a geração ainda de 45, e na prosa você tem dois autores importantes, Clarice e Guimarães Rosa. A obra da Clarice e do Guimarães tem como similaridades, proximidades, né, o experimentalismo linguístico, tá certo? É o que liga os dois, novas formas de narrar, novas formas de escrever. Né? De resto, eles são bem diferentes, porque Clarice é mais urbana, Guimarães é mais regionalista. Então vamos lá. Clarice, prosa de introspecção, intimista, voltada para o interior das personagens, monólogos interiores e fluxo da consciência. Né? Aquilo que se viu lá começando em Machado de Assis, lá no final do século XIX, aqui é intensificado. Né? A introspecção psicológica, os vai-vens da mente humana, questões existenciais, né? As epifanias, o que é epifania? Revelação, uma descoberta, né? Uma tomada de consciência que geralmente vem de coisas banais e não de coisas grandiosas. O universo feminino doméstico, a maioria das personagens dela são personagens femininas, tá certo? E as obras mais importantes, você tem ali Perto do Coração Selvagem, primeiro romance, A Paixão, segundo GH, a história da mulher que come a barata, e A Hora da Estrela, A Hora da Macabeia, que é atropelada por uma Mercedes, dirigida por um alemão, A Hora da Estrela. E Guimarães Rosa, o sertão mineiro universal. O espaço é regional, o sertão mineiro, mas as temáticas são universais. O destino, o bem versus o mal. Ele era diplomata e ao mesmo tempo vaqueiro.
poliglota e ao mesmo tempo místico. E vai aproveitar do sertão essa questão dos causos, das histórias inventadas, místicas, fantasmagóricas, né? E por isso ele é chamado de o bruxo das palavras, porque a linguagem dele é muito inovadora. Ele mistura a linguagem regional dos vaqueiros mineiros com a linguagem erudita, que ele tanto sabia, ele era um poliglota, né? Falava 16, 18 idiomas, mas também com uma linguagem arcaica, com línguas estrangeiras, neologismos, né? Que é uma linguagem completamente original, a linguagem do Guimarães Rosa, o bruxo das palavras. Obras dele, Sagarana, que já é uma criação vocabular, um neologismo, aí Saga vem do alemão, Irana vem do tupi-guarani, seria traduzindo a história dos heróis a modo do sertão mineiro. Primeiras histórias, Tutameia ou Terceiras Histórias, ou história com E, de coisa inventada, e o Grande Sertão Veredas, o grande romance dele, o único romance, né, que é a história do Riobaldo, que de professor se torna jagunço, chefe de um bando, faz um pacto com o diabo e era apaixonado por um rapaz do seu bando, o Diadorim, e que só depois, na última cena em que Diadorim morre, né, vítima de Hermógenes, descobre que era Maria Diadorim, né? Que era uma mulher, tá certo? E ele conta toda essa história num grande monólogo de, sei lá, 800, 700 páginas, tá certo, galera? Então, essa é a terceira geração. Vamos agora, ó, a musiquinha, vamos agora para as obras mais modernas, tá certo? Modernas não, mais contemporâneas, vamos dizer assim. Então, você tem o concretismo. A partir, né, dos anos 50, você tem o concretismo. Publicado em 56, a revista Neugandres, que vai propor essa nova poesia, que é uma poesia espacial. Espacial no sentido de usar os espaços em branco do papel de forma não convencional, né? Não aquela, né, da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá certo? Uma estrutura verbo-voco-visual. A novidade está aqui, ó. A poesia é palavra, som, mas é também imagem, né? Não é só palavra e som, é também uma imagem. A linguagem da publicidade, o ideograma, os estrangeirismos, as siglas vão influenciar os poetas concretos. Poesia de poucas palavras, sem pontuação, influência de Oswald de Andrade aí, do poema Amor Humor, lá do 22. E a abolição do verso. Fazer um poema design, formalistas não tradicionais, fazer poesia sem verso, tá? E os grandes nomes são Augusto de Campos, ou de Campos, os irmãos Campos e Décio Pinhatari, os três grandes nomes do concretismo. Dois desdobramentos do concretismo, o poema Praxis, que é o poema que falava da palavra energia, que gera outras palavras, né, a comutação de palavras, e o poema Processo, que é o processo inverso do concretismo. O concretismo tentava transformar a palavra em imagem. O poema Processo tenta fazer da imagem poesia, né? Usando a linguagem não verbal, o poema visual. Né? E aí, exemplos. Olha aqui, ó, poesia espacial. Você não lê no sentido tradicional, tá certo? Ó, poesia é uma imagem. Lixo, luxo. Não tem como escrever no quadro esse poema aqui. Por quê? Porque é uma imagem. Tá? A publicidade, beba Coca-Cola, né? A questão de palavras, poemas de 2 ou 3 palavras, visuais, né? Fluvial, pluvial, pluvial, fluvial, a água da chuva que vira água do rio que vira água da chuva, siglas, né? A questão da linguagem, né? Como é que eu vou dizer assim, imagética. E daí aqui, esse aqui é o famoso poema Praxis, né? Uma palavra que gera outras, negócio, ócio, cio, zero. E esse aqui é o poema Processo. Da imagem da caixinha de chicletes eu faço poesia, tá certo? Beleza, galera? Daí tem a musiquinha do concretismo. Aí você tem a poesia social dos anos 60, que é a poesia de resistência à ditadura militar. O grande nome é o Ferreira Goulart, que ele começa concretista, com a obra Luta Corporal, mas depois ele rompe com os concretos e faz um manifesto neoconcreto. Só que logo em seguida ele começa a fazer uma poesia engajada de resistência à ditadura militar a partir ali de 64 e tal. Ele vai ser perseguido, ele vai para o exílio, lá ele escreve o Poema Sujo, sua obra-prima, tá certo? E volta para o Brasil nos final dos anos 70 com a reabertura democrática. E vai fazer sempre uma poesia cada vez mais simples, né? Ele é o contrário do que geralmente se faz, né? O cara vai ficando cada vez mais complexo e ele vai ficando cada vez mais simples. Fazendo uma linguagem coloquial, informal, musical, inspirada no cordel. Isso não quer dizer que é uma poesia rala. Tem muita profundidade a poesia dele. Teor sensual, erótico e obras como Muitas Vozes e em alguma parte, alguma das recentes obras dele, ele que nos deixou aí recentemente em 2017. Beleza? E para fechar a nossa revisãozinha, pessoal, a poesia marginal dos anos 70. Né? Poesia marginal em 3 sentidos. À margem da sociedade, né? Ligação com os movimentos de contracultura, como o movimento hippie. Né? À margem do mercado editorial,
fazer uma poesia que não passasse por editoras, fazia em casa o poeta os seus livros, né, de maneira artesanal, e usava o mimeógrafo, essa impressora antiga, para reproduzir os seus livros em casa e sair na rua vender. E também a margem do mundo acadêmico, do mundo intelectual brasileiro. Uma poesia espontânea das ruas, cheia de humor, gírias e palavrões, poesia simples e sintética, e influência de novo do Oswald de Andrade, Oswald de Andrade, onipresente aí. Diálogo com outras artes marginais, como os quadrinhos, o rock, a tropical e o cinema. E os grandes poetas dessa chamada geração marginal são Paulo Leminski, Cacaso, Ana Cristina César, Ana C., Chico Alvim e o Chacal. Tá? 5 nomes da poesia marginal, tem até uma musiquinha aí que eu estraguei, Wonderwall, tá certo? E é isso, cara. Acabou. Porque daí pra frente você tem a literatura contemporânea. E a literatura contemporânea é uma infinidade de nomes, né, galera? Que é mais listar grandes nomes. E se você quiser, aí depois eu distribuo aí os slides para vocês de nomes relevantes na literatura contemporânea. Mas deu 1h15, acho que eu vou dividir esse vídeo aí em 2 ou 3 partes. E acho que você tem aí toda a literatura para o Enem, para qualquer prova que você venha fazer, pelo menos resumida de maneira genérica e ampla. Espero que possa ajudar a todos vocês nos vestibulares que vocês forem fazer. Beleza? Obrigado aí, galera, e vou divulgar esses vídeos em breve. Falou? Um abraço, boas provas para vocês e até. Tchau!